Sabe, uma única frase pode carregar um fato, um sentimento e uma história inteira. Pode até parecer exagero, mas é incrível como as estruturas mais básicas da nossa língua são, na verdade, verdadeiros tesouros de significado. E nessa análise, a gente vai dissecar uma frase bem simples para entender direitinho como essa mágica acontece. Ok, o nosso ponto de partida é esta afirmação aqui. À primeira vista, parece só uma descrição meio técnica de aula de português, né? Mas essa frase é a chave para algo muito maior. É com ela que a gente vai desvendar o que realmente está em jogo quando alguém diz: "Eu quebrei o vaso". E é aqui que a nossa investigação começa. O termo proposição exclamativa pode até soar complicado, mas na verdade ele descreve duas das coisas mais humanas que a gente faz ao se comunicar: declarar um fato e expressar um sentimento. Vamos analisar cada uma dessas partes. Então, vamos lá. A primeira camada, a base de tudo, é a tal da proposição. Mas, na prática, o que essa palavra quer dizer? Isolando o termo, a gente chega na essência da frase. Antes de ter qualquer emoção, eu quebrei o vaso é, no seu núcleo, uma proposição. É a informação pura, o centro de tudo. A definição já deixa tudo mais claro. Uma proposição é como se fosse um tijolo na construção da lógica, sabe? É uma afirmação sobre como as coisas são no mundo. Ou o vaso foi quebrado ou não foi. Essa declaração pode ser checada, se resume a um fato bem concreto. E entender essa diferença é fundamental. Por exemplo, o céu é azul é uma proposição. Agora, uma pergunta como: que cor é o céu? Já não é. E um comando tipo fecha a porta também não é. A proposição lida estritamente com informação, com aquilo que a gente pode dizer se é verdade ou mentira. Certo, então a base, a informação ou fato, já está estabelecida. Mas a comunicação humana raramente para por aí, né? Agora, a gente adiciona a segunda camada, o sentimento. É aqui que a frase ganha vida, ganha personalidade. O foco agora muda para essa palavra aqui, exclamativa. Pensa nela como se fosse o tempero. É o que transforma uma informação fria e objetiva numa expressão cheia de emoção. Olha só essa frase. Com um ponto final, ela soa neutra, quase um relatório. Eu quebrei o vaso. É uma informação entregue de forma direta, sem enfeite, só o fato. E agora, olha a diferença. Um único caractere, o ponto de exclamação e tudo muda. A frase ganha um peso. Pode ser um lamento, uma confissão de alguém chocado, talvez até um grito de raiva. O fato é o mesmo, mas o sentimento é completamente outro. A definição formaliza exatamente isso que a gente sentiu. A função exclamativa é injetar emoção na proposição. É como se fosse literalmente uma camada de sentimento aplicada por cima daquela camada de informação. E isso mostra, de um jeito brilhante, o poder de algo que a gente às vezes nem dá muita bola: a pontuação. O ponto de exclamação não é só um enfeite, ele funciona como um operador emocional. Ele não sinaliza só o que aconteceu, mas como a pessoa se sente sobre o que aconteceu. Bom, a gente já viu os dois componentes separados, o fato e o sentimento. Chegou a hora de juntar tudo e ver como eles se combinam para formar nossa frase completa. Primeiro, a gente tem a fundação, o fato bruto, a proposição. Aconteceu um evento, um vaso foi quebrado. Ponto. Essa é a informação. E então, a gente adiciona este pequeno, mas superpoderoso símbolo. Ele representa a camada de emoção, a surpresa, o desespero, a culpa, todo o peso do sentimento é carregado por ele. Então, o processo é bem simples e elegante. Passo 1, a gente estabelece um fato que pode ser verificado, a proposição. Passo 2, a gente aplica uma carga emocional, o fator exclamativo. E o resultado é uma comunicação completa, que transmite não apenas uma ideia, mas uma experiência. Mas, no final das contas, por que essa dissecação toda importa? Qual é a grande lição por trás da anatomia de uma frase que parece tão simples? Essa tabela resume a ideia central. A comunicação humana raramente é só sobre dados brutos. Quase sempre a gente está transmitindo informação e emoção ao mesmo tempo. A nossa frase tem duas partes, cada uma com uma função bem clara. Uma informa o que aconteceu e a outra expressa como a pessoa se sente sobre isso. E essa é a grande sacada. Toda vez que alguém se comunica, está fazendo esse balanço. Até mesmo a ausência de emoção já é por si só uma forma de expressão.
Entender essa dualidade nos torna intérpretes muito melhores da comunicação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Num mundo de mensagens de texto, onde até um simples ponto final pode ser interpretado como grosseria, o que será que a ausência completa de pontuação faz com a nossa comunicação? Fica aí a pergunta para a gente pensar.